Você está ouvindo o História FM. Corrupção na ditadura, aquele tema que não deveria ser espinhoso, mas é, porque tem gente que tem a ilusão de que um governo militar é essencialmente honesto sempre, né? E esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei o professor Pedro Campos, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Pedro, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá, Iclis, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Agradeço mesmo a lembrança do meu nome, a satisfação aqui estar no seu programa, no seu podcast. Eu sou Pedro Campos, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu fiz toda a minha formação na UF, na Universidade Federal Fluminense, graduação, mestrado, doutorado, e durante a minha tese eu estudei a atuação das empreiteiras durante a ditadura, das empresas de construção. E, enfim, essas empresas não à toa, elas são associadas diretamente aos escândalos de corrupção e tudo mais. Então, acabei topando com isso e acabei desenvolvendo uma série de estudos sobre a corrupção durante a ditadura envolvendo as empreiteiras e não só elas. É isso. Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais os principais casos de corrupção da ditadura civil-militar no Brasil, depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, essa campanha aqui financia o História FM. Se você acha que é interessante, é importante financiar projetos educacionais, ainda mais aqueles que são disponibilizados de graça para as pessoas, eu peço encarecidamente que você considere apoiar o História FM no Apoia-se, no link apoia.se/obrigahistoria. Repetindo, apoia.se/obrigahistoria. Você pode apoiar com qualquer valor a partir de R$2, aí você já tem acesso ao mural, com as novidades, spoilers do que vem pela frente, etc. E com R$5 por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Dandreel Borges, Damião Monteiro, João Filho, Eduardo Schultz, Viviane Assunção, Rogério Machado e Laura Oliveira. Muito obrigado, pessoal, são vocês que financiam esse projeto. E se vocês que estão ouvindo querem apoiar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer o seu apoio com cartão ou boleto a partir de R$2 por mês. E se vocês quiserem fazer uma doação única, se você só pode ajudar uma vez, vocês podem fazer isso via Pix com a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. Porque o tempo apaga a memória histórica de um povo e porque, além de uma dívida externa de 100 bilhões em valores da época, aprofundamento da desigualdade, presos, torturados e mortos, essa foi a grande herança que a saudosa ditadura civil-militar deixou na prática para o Brasil. Muita corrupção velada, abafada e não investigada, que hoje fica escondida na falsa frase: bom era na ditadura que não tinha corrupção. Eu queria começar essa conversa fazendo um panorama um pouco mais geral antes da gente falar mais a fundo sobre a tua pesquisa, que tem um recorte mais específico, como você comentou na introdução, né? E esse assunto sobre corrupção e etc. está muito na moda nos últimos anos, né? E é uma arma usada por muitos grupos políticos e cidadãos no ataque aos adversários, né? Então, existem autores que fazem uma história de longa duração da corrupção no Brasil, né? Que não vê como uma coisa pontual, vê como uma coisa mais sistêmica e histórica, né? Então, você consegue explicar pra gente como essa temática da corrupção era entendida pela população na véspera da ditadura militar? Era uma questão que a opinião pública se inteirava, discutia? Como é que era esse assunto no léxico popular, digamos assim? Sim, a corrupção, de fato, é um tema que tem sido mobilizado, que tem sido instrumentalizado, eu diria, digamos assim, na cena pública, na cena política brasileira, de maneira bastante contundente na última década, e não só, já há bastante tempo, a denúncia de corrupção é usada como arma política para derrubar governos, para eleger candidatos, para desestabilizar determinadas forças políticas e por
aí vai. E, enfim, o que a gente percebe justamente é que isso não é algo novo. Isso aconteceu agora com a Lava Jato, a gente, né, viveu intensamente esse processo desde 2014 até os dias atuais, mas isso não é um fato novo, né? Isso não é um fato exatamente inédito no cenário político brasileiro. Pelo contrário, o que a gente nota é que, ao menos desde a década de 50, a gente tem o advento, né, da corrupção como, né, digamos assim, um problema público no país. De modo que a denúncia de corrupção serviu para derrubar o governo Vargas, né? O Vargas, no seu chamado segundo governo, de 51 a 54, ele foi alvo de um golpe de Estado ali, né, em 1954, antes de vir a óbito, né, pelo suicídio, a figura de Getúlio Vargas. E, então, nessa época a gente já tem a corrupção sendo mobilizada por políticos, por agentes, né, das forças políticas, justamente para, digamos assim, desestabilizar, fragilizar, enfraquecer seus adversários. De modo que, às vésperas do golpe de 64, isso estava colocado já. Então, o governo JK, com a construção da nova capital federal, por exemplo, foi alvo, né, de intensos ataques por parte da oposição, né, ao seu governo por conta da obra de Brasília. Não conseguiram exatamente provar nada contra ele, mas, mesmo assim, caçaram seus direitos políticos pouco depois do golpe de 64, em junho daquele ano, né, alegando que ele teria, né, digamos assim, favorecido algumas construtoras durante o processo, né, de, né, enfim, construção da nova capital federal. E mesmo a eleição de Jânio Quadros, né, foi uma eleição clivada, claramente, pela bandeira anticorrupção. Então, ele instrumentaliza, né, essa agenda política justamente para, né, digamos assim, ganhar a eleição e ter sucesso nesse processo. Então, a gente tem claramente, assim, digamos assim, a corrupção como uma temática fundamental na cena política brasileira, às vésperas do golpe de 64, e a própria, né, enfim, a assim chamada Revolução, o golpe, a derrubada do governo democrático naquele ano, se justifica, alega, né, isso consta inclusive no ato institucional número 2, né, que a chamada Revolução, como está dito lá no texto do documento, ela veio a cabo, né, justamente para lutar contra a subversão de perfil comunista e contra a corrupção. Então, o discurso anticorrupção estavam nesses agentes que, né, digamos assim, implodiram o sistema democrático brasileiro. Agora, tem uma questão que você colocou, que eu acho que é importante debater, Iclis, porque a gente tem todo um debate, né, acadêmico sobre a temática da corrupção, e ao contrário do que possa parecer, não é um debate exclusivamente recente. Se a gente olhar, né, digamos assim, nas origens, né, nas clássicos do pensamento social brasileiro, a questão da corrupção, de maneira, às vezes, colateral, mais central, está colocada, né? Se a gente pensar aquelas grandes obras dos anos 30 e em diante, como o livro de Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e outros, né? De certa forma, é isso. A gente tem as explicações ditas essencialistas, né, que vão ver, digamos assim, na origem, na formação brasileira, na herança portuguesa, na colonização ibérica, a causa, a origem da corrupção, né, como sendo uma coisa estrutural, original, histórica brasileira. E eu, particularmente, a gente, como historiador, né, como professor de história, tem uma dificuldade enorme com essas explicações transhistóricas, né. Eu acho que cada momento, né, tem, digamos assim, a corrupção do seu tempo, com as suas características, com as suas conformações específicas. Também é importante frisar, né, trata-se de um termo altamente polissêmico. Eu acho, né, enfim, isso ajuda bastante, inclusive, na mobilização e instrumentalização, né, da corrupção e da denúncia de corrupção como arma política. Ele é imbuído de vários significados, vários sentidos, né, e justamente por ser uma coisa tanto quanto, né, não ter uma precisão conceitual, uma precisão de definição muito clara, isso ajuda a mobilização que se faz, né, com fins políticos, da corrupção e da denúncia de corrupção.
Atualmente, uma das funções da imprensa é fiscalizar, apontar eventuais problemas, indícios de práticas ilegais. Na verdade, não só atualmente, né? Historicamente, se pressupõe que uma das funções da imprensa é fazer isso, né? Fiscalizar o que o governo está fazendo, coisa e tal. E a gente sabe que parte da imprensa foi favorável ao golpe de 1964. Mas, especificamente em relação à corrupção, qual foi a relação dos grandes jornais com os militares? Existia jornalismo investigativo? Teve algum escândalo de corrupção que veio à tona durante a ditadura graças ao trabalho da imprensa? Essa relação meio conturbada de apoio dos jornais, mas ao mesmo tempo muitos jornalistas contra o regime, enfim. Como é que foi o papel da imprensa nesse sentido? Bem, de fato a gente teve um processo, né, de apoio flagrante e bastante amplo por parte da grande imprensa, né, da imprensa comercial, corporativa, principalmente do eixo Rio-São Paulo, ao golpe de 64. Então, os grandes jornais da época, né, o Correio da Manhã, o Globo, o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, apoiaram flagrantemente, né, a derrubada do regime democrático, o golpe, né, que instalou a ditadura, e apoiaram a derrubada do governo João Goulart, né. A única exceção naquele momento foi o, né, periódico Última Hora, de Samuel Weiner, que se opôs ao golpe, né, inclusive foi alvo de ataques por parte dos grupos golpistas, dos revoltosos ali no movimento, né, de derrubada do sistema democrático brasileiro. O próprio Samuel Weiner teve que se exilar na embaixada chilena logo após o golpe para não ser alvo de um processo de perseguição, enfim, prisão e tudo mais. E ter seus direitos políticos cassados pouco depois da expedição do ato institucional primeiro. Né? Então a gente tem a imprensa ali participando, digamos assim, da frente que derruba o regime democrático, participando do processo, né, enfim, do golpe de 64. Não só a imprensa, como várias outras empresas, né? O empresariado em geral teve uma participação muito significativa na derrubada da democracia, principalmente os empresários de grande porte e ligados ao capital internacional. Então a gente tem essa característica, né, de acordo com uma obra que eu sou muito simpático, né, o livro do René Armand Dreyfus, a gente tem um golpe não só militar, mas um golpe civil-militar, sendo que esse elemento civil ele não é desprovido de sentido, de conteúdo social, né, mas o empresariado, a classe dominante, a burguesia, principalmente de grande porte, associado ao capital, né, internacional, que participa da derrubada, né, do sistema democrático ali em abril de 1964. Bem, dito isso, né, é importante frisar que durante a ditadura a gente vai ter realmente, digamos assim, a disposição de um ambiente muito adequado à proliferação das práticas corruptas, né, isso por conta de uma conjunção de fatores, né. O primeiro deles diz respeito justamente enfim, ao cerceamento dos meios de fiscalização. Então, não só a imprensa, que estava sob censura durante a ditadura, mas também, enfim, Ministério Público, Polícia Federal, os mecanismos institucionais, os mecanismos do setor privado, da sociedade civil, eles estavam limitados, estavam amordaçados, estavam realmente, né, sob repressão e tinham dificuldades, tinham, né, limitações no seu processo de fiscalização e controle sobre práticas ilegais, práticas irregulares, né, por parte, né, de agentes privados, empresariais e públicos naquele contexto. Então, o papel, digamos assim, investigativo da imprensa, ele era muito limitado durante a ditadura, né? Uma pequena imprensa, os jornais, digamos assim, independentes, eles eram muito perseguidos durante o regime, né? E até faziam denúncias de corrupção, mas sofriam um processo de repressão bastante violento por parte, né, da ditadura. Então, havia tentativa de jornalismo investigativo, mas a gente tinha, né, todo um cerceamento a essa atividade durante aquele período. E a corrupção vai crescer durante a ditadura, não só por conta, digamos assim, da dificuldade imposta aos mecanismos de fiscalização e controle, mas também por alguns outros fatores, né? A gente tem um crescimento significativo do Estado, do fundo público durante a ditadura, com o aumento dos impostos, da oneração da folha salarial, com as poupanças compulsórias, o FGTS, PIS, PASEP, etc. E aí a gente tem a entrada no setor estatal, no Estado, no aparelho do Estado, de figuras típicas do setor
privado, né, ou melhor, de empresários, né, que nas práticas das suas empresas comumente exercem, né, ações como pagamento de propina, né, pagamento de, enfim, suborno, cerceamento à atuação de fornecedores, preferência dadas, né, a algumas empresas e coisas do tipo. E eles levam para o setor estatal essas práticas que são muito comuns no setor privado, né? Então a gente realmente tem um cenário ideal para a proliferação, para o crescimento, para a ampliação das práticas corruptas ali durante a ditadura, né? E é uma coisa que vai acontecer, porém a gente só vai ter a dimensão disso ao final do regime, quando justamente, né, os mecanismos de fiscalização e controle vão retomar, né, paulatinamente suas prerrogativas e vão conseguir trazer à luz, fazer investigação e principalmente tornar públicos os casos de corrupção. Não é à toa que no final da década de 70 e início dos anos 80, a gente vê uma sucessão de escândalos, né, de corrupção sendo denunciados pela imprensa, no parlamento, em vários outros meios. Isso não é resultado do processo de democratização. O que o processo de democratização vai trazer é a retomada dos mecanismos de controle, né, e fiscalização que vão mostrar o que estava sendo feito sob a ditadura, né, com o Estado brasileiro, com o fundo público, com os recursos estatais. Então a gente vai ter, digamos assim, a exposição do que se tornou, né, o Estado brasileiro, um balcão de negócios, né, a partir justamente, né, desse regime civil-militar, desse regime empresarial-militar, no qual o empresariado era favorecido de forma legal e ilegal, né, para exercer, para implementar suas práticas e ampliar seus lucros. 1974, o ministro Delfim Neto, que participou da maioria dos governos do período, foi acusado de beneficiar a Camargo Correia na licitação para a construção da hidrelétrica de Água Vermelha, em Minas Gerais. Quando a gente pensa em corrupção, logo vem à mente aqueles políticos mais poderosos, que são extremamente influentes, né, a nível nacional. Mas eu queria saber sobre casos, entre aspas, menores, né, como, por exemplo, contrabando da polícia, do exército, esquemas de corrupção do delegado Fleury, em São Paulo. Então eu queria pedir para você comentar sobre esses casos de corrupção de patentes mais baixas do exército e da polícia. Olha, eles eram extremamente comuns, né, e o que a gente vai ver durante a ditadura, justamente, enfim, agentes das Forças Armadas e das Forças Policiais atuando muito para empresários e para homens de negócio que atuam no setor legal e ilegal. Então aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Jogo do Bicho, ele vai empregar muitos dos agentes dos porões da ditadura, né? A gente tem um livro muito interessante do Chico Otávio, do Aloysio Piara, né? Os Porões da Contravenção, que ele fala justamente da concatenação ali de interesses Jogo do Bicho, escolas de samba e porões da ditadura. Então, vários torturadores, vários agentes da repressão vão trabalhar, né, para esses mafiosos do Jogo do Bicho e outros, né, que atuam em diversos negócios ilegais e legais, né, mas a gente tem um encontro ali de interesses, né, de agentes como Capitão Guimarães, enfim, e outros mafiosos, outros agentes do Jogo do Bicho que, enfim, atuam justamente para poder ter proteção, ter segurança e ter, né, não ter problemas com a ditadura. Então eles vão empregar esses agentes dos porões, como no caso o Fleury atuou ali em São Paulo, mas aqui no Rio várias outras figuras vão atuar, né, para esses agentes do Jogo do Bicho, como Castor de Andrade, Capitão Guimarães, família Abraão Davi, ali o chamado Anísio, na região de Nilópolis, que é ligado a Beija-Flor de Nilópolis. Enfim, a gente tem isso aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo também, né, o chamado Esquadrão da Morte, a polícia de São Paulo, né, e também as Forças Armadas estão ligadas a empresários, e a gente tinha as famosas caixinhas que eram montadas, né, por parte de empresários, a nefasta Operação Bandeirante, justamente para poder bancar e dar dinheiro para esses policiais, dar também
veículos, de todo o aparato de logística para policiais e agentes ali do Esquadrão da Morte poderem perseguir os integrantes da resistência armada à ditadura. Então, a gente tem denúncias, né, conforme os livros, as obras, as pesquisas, de que a Camargo Corrêa, de que a Ultragás, de que a Folha de São Paulo e várias outras empresas proviam recursos para a Operação Bandeirante, ou melhor, patrocinavam o terrorismo de Estado, né, patrocinavam figuras como o delegado Fleury, né, e outros que eram bancados, né, por esses empresários. Bancar não é só prover veículos e tudo mais, mas também recursos, né, e compensações quando eram assassinados, né, agentes da resistência armada ao regime. Então a gente tem isso colocado, né? Dentre várias pequenas negociatas envolvendo empresários, esses agentes policiais, né? Ações fora de serviço e coisas desse tipo. Então isso era algo muito corriqueiro naquele momento. Essa relação vai se consolidar de forma bastante flagrante naquele período. Enfim, esses agentes aí das forças policiais, das forças armadas, junto com empresários, recebendo propinas, recebendo pagamentos por parte de agentes econômicos, né? Para garantir proteção, segurança e coisas do tipo. Talvez 2 casos mais emblemáticos a esse respeito durante o período militar sejam as denúncias de corrupção durante a construção da Transamazônica e a construção da hidrelétrica de Itaipu, né? Existe alguma relação específica entre a corrupção dos militares e essas obras de grande porte que eram feitas em diferentes pontos do território nacional? Com certeza, com certeza. Vamos lá. A ditadura, ela vai colocar em prática grandes obras, enfim, grandes projetos de infraestrutura e elas têm vários sentidos, né? Em primeiro lugar, elas são usadas como peça de propaganda pelo regime. Elas são feitas durante as décadas de 70, principalmente, né? Então a Transamazônica, a hidrelétrica de Tucuruí, a ponte Rio-Niterói, a usina de Angra dos Reis, dentre vários outros projetos, né? Tem finalidades diversas, uma das quais é usar como peça de propaganda, tentar endossar um discurso ufanista, enfim, por parte do regime, né, principalmente do governo Médici, em menor escala no governo Geisel também. E a gente tem também outras finalidades, obviamente, favorecer, né, certas parcelas do empresariado, como os próprios empreiteiros de obras públicas, mas não só eles. Né? Então, por exemplo, uma hidrelétrica como Itaipu e outros grandes projetos de usinas, né, que foram implementados no período, geraram energia barata, né, e subsidiada, que beneficiava consumidores eletrointensivos, como empresas industriais, setores como petroquímica, como papel, como siderurgia, alumínio, entre outros, que consomem muita energia elétrica. Né? Então a gente tem um conjunto aí de, digamos assim, de ações políticas que favorecem certos agentes empresariais. E o que a gente verifica também, né, é que esses grandes projetos serviam, né, a práticas outras como um emprego de força de trabalho, né, que era, digamos assim, a principal política social da ditadura, né, mais do que gerar política de assistência social, investir em educação e saúde. A ditadura, né, buscava implementar um conjunto de ações na economia para gerar, né, um conjunto de empregos, né, para que não houvesse desemprego e, com isso, houvesse algum consentimento em torno do regime. Essa é uma tentativa, né, conseguir algum grau de legitimidade, de, enfim, consenso por parte da classe trabalhadora, né, mediante a disponibilização de oportunidades de emprego. Enfim, e a indústria da construção é um grande mecanismo nesse sentido, tendo em vista que ela tem um efeito multiplicador bastante significativo, né, com os fornecedores, com a força de trabalho empregada, ainda mais no contexto brasileiro, em que a gente tem uma indústria de construção altamente intensiva em força de trabalho. Mais do que em máquinas, é uma indústria da construção muito pouco mecanizada, particularmente naquele período. Enfim, mas em todos esses projetos a gente tem, né, denúncias que vieram à tona, né, de desvio de recursos. Essas grandes obras, elas são um conjunto, assim, uma pleiade, né, um mosaico de violações. Né? Então, assim, Itaipu, que é uma obra que eu estou estudando novamente no período recente.
ela realmente é um conjunto de violações impressionante, tendo em vista que, né, chegou a empregar quase 40 mil operários. As condições de segurança no ambiente de trabalho eram muito precárias, vários, né, acidentes de trabalho ocorreram, muito trânsito de veículos, e muitos operários morreram na obra, perfeito, no caso da Transamazônica. A gente tem também, né, uma situação de violação contra povos indígenas e moradores, poceiros, camponeses, proprietários de terras das regiões que foram inundadas pelo lago artificial, né, que foram expropriadas de suas terras. Perfeito? Fora que a Itaipu era uma empresa que tinha todo um sistema de vigilância, controle e espionagem sobre os trabalhadores, né, e perseguição também a trabalhadores que tinham certas orientações políticas, sexuais, né, dentre outras. Então a gente tinha uma empresa que, né, controlava a vida dos operários e perseguia e demitia, né, funcionários que não fossem afeitos, digamos assim, às orientações políticas, morais ali do regime. E no caso de Itaipu, a gente tem digamos assim, uma situação muito controversa que diz respeito a denúncias de corrupção que dizem respeito a, enfim, toda uma série de facilidades às empreiteiras responsáveis pelas obras e às empresas responsáveis também pela montagem eletromecânica da usina, né? A Siemens e outras empresas que fizeram os grandes equipamentos elétricos e mecânicos, né, que fazem parte, né, digamos assim, da hidrelétrica. E tem uma situação muito controversa ocorrida em 1979, né, que é um caso que veio a público recentemente, está sendo bastante discutido nos últimos anos, que diz respeito ao assassinato do embaixador José Jobim. O José Jobim era um diplomata brasileiro, enfim, longa tradição, ali, passagem pelo Itamaraty. Ele é um diplomata que se aposentou, né, no final da década de 70, e foi a posse do presidente Figueiredo, né, do ditador João Batista Figueiredo, em 1979. Ele já serviu no Paraguai, já serviu em vários lugares, e durante o governo João Goulart ele estava presente na negociação para fazer uma usina ali no Rio Paraná, na região de Sete Quedas, um projeto bastante diferente do que foi implementado ali pela ditadura, né, no mesmo rio, né, que é a hidrelétrica binacional de Itaipu. E o José Jobim, ele anunciou, né, ali na posse de Figueiredo, junto a outras pessoas, que ele tinha um dossiê de corrupção na obra de Itaipu, né? E isso não é nada muito estranho, tendo em vista que havia muitos indícios mesmo de desvio de recursos, facilidade, benefícios econômicos naquele projeto. Ele volta para o Rio de Janeiro e ele morre em circunstâncias muito controversas, uma semana depois de fazer esse anúncio. Então ele é encontrado enforcado num galho de árvore na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, pouco depois de anunciar que tinha, né, digamos assim, um conjunto de documentos e um dossiê completo sobre a corrupção na obra de Itaipu, e as circunstâncias da morte dele se assemelham muito, né, ao assassinato ali do Vladimir Herzog. Ou melhor, ele estava enforcado numa árvore com vários sinais, digamos assim, de violação ao seu corpo e tudo mais. Então é um caso bastante controverso, muito polêmico. Inclusive, né, a casa dele foi vasculhada e o material que ele havia guardado sobre Itaipu, segundo a família, ele foi extraviado, né? Então é uma daquelas situações bastante controversas, polêmicas que a ditadura guarda, né, que ela tentava abafar justamente esses casos de corrupção que estavam começando a ser denunciados ali na passagem da década de 70 para os anos 80. No final dos anos 60, o regime criou o PIN, Plano de Integração Nacional, que previa uma série de obras de infraestrutura para desenvolver a Amazônia. Para os povos indígenas, o PIN significou o contato indesejado, a invasão avassaladora de seus territórios, além de doenças, conflitos, declínio populacional e extermínio. Foi jogado até dinamite, né, em cima das comunidades indígenas para você aniquilar um povo. Antes de a gente entrar no tema mais específico da tua pesquisa, eu queria te perguntar de que forma o crescimento econômico do período do chamado milagre econômico e as crises oriundas dos choques do petróleo se relacionam com a corrupção da ditadura nessa época. No caso, para quem está ouvindo,
A gente tem um episódio já sobre choques do petróleo, sobre crises do petróleo. Acho que é lá pelo episódio 19, se eu não me engano. Se quem quiser ouvir, fica aí a sugestão. Mas qual a relação desses choques e do milagre econômico com a corrupção durante a ditadura? Bem, o chamado milagre econômico foi realmente um período bastante significativo de crescimento da economia brasileira, ocorrido durante a ditadura e que tem tudo a ver com o regime, né? Com a, digamos assim, particularidade do regime civil-militar ou empresarial-militar imposto com o golpe de 64. Né? O milagre diz respeito, particularmente, o chamado milagre, né? Sempre vou colocar em aspas, porque o termo é muito inadequado, é um período aí de 6 anos, entre 1968 a 1973, em que a economia brasileira cresceu a taxas superiores a 2 dígitos de expansão do PIB anualmente. Né? Então é um crescimento realmente bastante expressivo, né? Num período relativamente curto, né? Mas que realmente promove um salto bastante intenso do tamanho da economia brasileira. E o milagre justamente termina em 73, quando o Produto Nacional Bruto tem uma expansão da ordem de 14%. Né? E o milagre se explica, em boa medida, o chamado milagre, né, pelo financiamento externo, pelos empréstimos internacionais e investimentos das empresas multinacionais, pela repartição da renda, né, todo o arrocho salarial, todo um conjunto de imposições, né, de limitação aos trabalhadores, facilidade pelas horas extras, repressão aos sindicatos e tudo mais, né, e também por oportunidades criadas no momento de expansão econômica internacional. Então a gente tem a indústria da construção crescendo muito nesse período, bem como o setor automobilístico, as exportações crescem muito porque a economia mundial estava crescendo, né, e o Brasil começa inclusive a exportar manufaturados nessa época de maneira mais vigorosa. Né. Então esse é um período de pique econômico, né, que é justamente interrompido pelo choque internacional do petróleo, pela crise da economia capitalista global, a partir de 1973, porque o modelo é muito dependente. Então o modelo era muito, digamos assim, afeito, né, aos choques internacionais e todos os abalos que há na economia, no setor externo da economia, de modo que, né, quando a gente tem, né, todo um conjunto de reformulações ali a partir de 73, o modelo em si é posto em xeque e a gente tem a descontinuidade, né, desse crescimento, pelo menos no nível que ele vinha, né, digamos assim, tendo até então. Crescimento esse, importante frisar, né, de maneira artificial, com uma inflação relativamente controlada. Enfim, conforme a gente tem ali durante o período do fim, né, o período dos governos Costa e Silva e Médici. E o que a gente verifica justamente é que essa é uma época que coincide com um período mais fechado da ditadura. A ditadura vai ter o crescimento econômico mais elevado justamente sob o AI-5, né, a partir de 68. E não é uma coincidência. Pelo contrário, o que a gente vai verificar é que o AI-5, o próprio Delfim Neto afirmava isso, o ministro da Fazenda, o AI-5 facilitava o trabalho, facilitava as ações do ministro da Fazenda, né, e também do empresariado, né, que estava ali, digamos assim, tinha nele um representante dos seus interesses, o grande empresariado principalmente. Então, o Delfim, quando tem o AI-5, fecha o Congresso Nacional, o ditador Costa e Silva pode, né, governar a partir de decretos e decretos-lei, que é essa, digamos assim, esse mecanismo autoritário, né, firmado durante a ditadura e que se prolifera, né, a partir do fechamento do Congresso Nacional ao final do ano de 68. Então, o Delfim Neto, ele consegue implementar uma série de ações muito significativas que vão facilitar esse crescimento econômico, como, por exemplo, a redução dos fundos de participação dos estados e municípios e tudo mais, né? E o Delfim Neto era uma figura notoriamente associada a episódios de corrupção. Ele é um sujeito que criou uma fortuna enorme. Ele era um professor da USP, veio de uma condição bastante humilde na sua infância, um sujeito, obviamente, muito inteligente, né, e com um sucesso profissional muito significativo como professor universitário, mas o Delfim, ele era, por exemplo, um sujeito que tinha ali, né, todo um conjunto de ações para favorecer certos nichos empresariais e algumas empresas específicas. Então, ele era espionado, ele era grampeado pelo SNI, pelo Serviço Nacional de Informações, pelo sistema de espionagem da ditadura, como um sujeito que beneficiava algumas empresas frigoríficas, que favorecia algumas empreiteiras, né, e que com isso cobrava comissões, cobrava propinas. E com isso ele enriqueceu bastante.
né? Um dos casos mais notórios de corrupção da ditadura é o relatório Saraiva, né? Que vem à tona no final da década de 70 e que é uma denúncia de corrupção envolvendo Delfim Neto, e nem é na época que ele era ministro da Fazenda, na época que ele era embaixador em Paris, durante o governo Geisel. O Delfim foi embaixador lá na França e ele, naquela condição, intermediou negócios entre empresas brasileiras e grupos econômicos franceses. E ele cobrava uma propina, né, bastante elevada, e ganhava alguns milhões, né, de dólares justamente a partir dessa intermediação que ele produzia, né? Então, enfim, a gente tem, né, todo esse crescimento econômico, toda a ação empresarial no Estado favorecendo, digamos assim, ações ilegais, ações irregulares por parte das empresas, pagando propinas, pagando suborno, né, e desenvolvendo esse tipo de conduta irregular que se proliferou bastante naquele período, malgrado ela não tenha vindo a público naquele contexto. Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue. Com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. Alguns anos atrás, o setor de construção pesada, infraestrutura, que as empreiteiras fazem parte, né, ficou muito conhecido por conta dos escândalos e das denúncias de corrupção envolvendo a Lava Jato. E no teu livro, você argumenta que a relação do Estado com esse ramo está longe de ser uma coisa recente, né? Você podia explicar como é que se deu o início da relação entre esses dois elementos, né, tão diferentes, do Estado brasileiro e essas grandes empreiteiras? Vamos lá. As empreiteiras, né, são empresas de construção. No caso, as empreiteiras de obras públicas são essas construtoras especializadas na realização de empreendimentos de infraestrutura, né? Trata-se de um setor, né, que vai ter um conjunto de empresas nacionais, né, muito forte, formadas principalmente por engenheiros, mas por empresários em geral, e que muitas vezes, né, ficam sob o controle de famílias, conforme o nome delas indica, né? Então, Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez são nomes de famílias, e são famílias de engenheiros ou de empresários que controlam esses grupos econômicos. Essas empresas geralmente foram fundadas na época do varguismo, né, nas décadas 30, 40 e 50, justamente quando a gente está tendo um Estado, o advento de um Estado, tem um conjunto de ações na economia e que vai ser um promotor das obras de infraestrutura, né, com financiamento, com contratação, com, né, um conjunto de ações no sentido de demandar a empresas privadas a realização de ações de engenharia para implementação de infraestrutura, né, que dá base a um desenvolvimento de perfil urbano industrial. Então, a gente tem um modelo, né, um padrão de acumulação que vai ter, digamos assim, início nesse contexto e que vai acionar um conjunto de grupos econômicos, né, que vai ser formado nessa época. A gente tem um momento assim, importante nessa trajetória das empreiteiras, que é justamente a administração Kubitschek. Então, a segunda metade da década de 50, quando o Juscelino é presidente da República, ele vai realizar um conjunto de ações, né, de desenvolvimento da economia brasileira que vai ser fundamental para promover essas empresas e ampliar seu acesso ao aparelho de Estado, né? Então a gente tem essas construtoras, né, se beneficiando do plano de metas e principalmente das várias rodovias implementadas nesse período, né, das hidrelétricas e das obras da nova capital federal, né? Então todas as ações para a construção de estradas de rodagem nesse momento, consolidando esse padrão, né, no sistema de transporte nacional, com as grandes rodovias, unindo a Brasília, tudo mais, é importante porque as empreiteiras brasileiras vão ser especializadas nesse tipo de obra, né? Além disso, também, todas as usinas que são feitas nesse período, Furnas, Três Marias e outros projetos que são montados em nível subnacional, né, vão ser importantes para a consolidação, né, das hidrelétricas como principal forma de geração de eletricidade, né, no modelo energético brasileiro, né? Então a gente tem esse como um momento que vai ter uma elevação quantitativa muito significativa, né, das demandas junto às empresas de construção, né? E elas também vão começar a se organizar, isso é muito importante. No final da década de 50 a gente vai ter as primeiras entidades, associações envolvendo empresários do ramo da construção pesada, ou melhor, os empresários dedicados às obras de infraestrutura. Nesse sentido, no final da década de 50, em 59 mais propriamente, é formado no Rio de Janeiro o Sindicato Nacional da Construção Pesada. E esse sindicato reúne os principais empresários do setor e ali eles têm um conjunto de objetivos e ações, né? E
enfim, e metas, né? O objetivo deles, quando eles criam um sindicato nacional, é, tentar barrar a escalada de direitos e demandas por salários da parte dos trabalhadores, né? Então, o sindicato é uma organização para deter, né, os operários, a classe trabalhadora e os próprios sindicatos, né, das classes subalternas que atuam no setor da construção pesada. No segundo sentido, é que esse sindicato, né, e outras organizações por parte desses empresários funcionam, de certa forma, como um cartel. Ali é um nicho onde eles vão dividir obras, né, vão dividir projetos de infraestrutura entre eles, de modo a poder, enfim, poder não reduzir muito a taxa de lucro e eles poderem também, digamos assim, dividirem as obras entre eles, né, tendo cada empresário, cada empresa, um conjunto de empreendimentos de infraestrutura a ser implementado. Além disso, essas empresas elas vão usar esses mecanismos, essas associações, esses sindicatos, né, no sentido de elaborar projetos de obras e tentar inscrever na agenda estatal. Então, o objetivo dessas organizações é pautar as políticas públicas. Esses empresários buscam fazer isso, né, justamente elaborando programas, projetos, obras específicas a serem incorporadas à agenda estatal, né? E, por fim, obviamente, esse é o nicho de ação política desses empresários, né? Então, essas organizações, como o Sindicato Nacional da Construção Pesada, se tornam, digamos assim, um órgão político, no sentido de que ali eles vão ter seus interesses combinados e eles vão atuar politicamente. Então, o Sinecom, por exemplo, esse sindicato, ele atua no golpe de 64. Os principais agentes do organismo estiveram ali, né, digamos assim, empenhados na derrubada da democracia, do governo João Goulart e na implementação de um regime autoritário, de um sistema ditatorial conforme veio a ser implementado após o golpe. Enfim, então, durante a ditadura, né, começou o regime deles. Não só deles, obviamente, né, mas os empreiteiros são muito poderosos durante a ditadura, eles vão crescer significativamente nesse período, né? Eles vão ter um acesso franco, direto, explícito e amplo ao Estado brasileiro. Alguns deles são ministros, são presidentes e diretores de empresas estatais, eles estão em comissões, né, governamentais, e além disso também eles, né, têm todos os seus interesses ali, digamos assim, incorporados, né, pelo aparelho de Estado, por agências estatais, e têm representantes dos seus interesses no aparelho de Estado, e algumas figuras muito poderosas. Por exemplo, o ministro Mário Andreasa era uma espécie, né, digamos assim, de representante direto e pessoa muito afeita aos empresários da infraestrutura, em particular dos empreiteiros, né? Então ele era muito próximo, né, dos empresários do setor da construção. E além disso, as políticas estatais nesse período vão incorrer em forte benefício desses empresários. Um orçamento muito favorável, muitas obras, todo um conjunto de facilidades, como isenções, financiamentos e tudo mais. Não é à toa que essas empresas, que elas se nacionalizam no período do JK, se tornam empresas nacionais pelo JK, durante a ditadura elas vão se tornar empresas internacionais, multinacionais. Elas crescem tanto na sua capacidade técnica, de capital, né, e na proteção e apoio por parte do Estado, que elas chegam a outros países. Então a gente tem algumas empresas se tornando até multinacionais nesse período, já desde a década de 70. E a Mendes Júnior, para você ter uma ideia, durante a ditadura ela está presente em países como o Uruguai, o Chile, a Colômbia, a Mauritânia, a Argélia, o Iraque, né, e vários países do mundo. Então era uma empresa que tinha uma presença global bastante significativa, né? Chega um momento que ela tem mais da metade do seu faturamento oriundo de obras fora do Brasil, né? E isso depois, durante a ditadura, tem sequência com outras empresas, e após o regime vai ter também, digamos assim, todo um conjunto, né, todo um desenvolvimento. Isso tudo contando com apoio explícito por parte do Estado, com financiamento, né, naquela época do Banco do Brasil, depois do BNDES, e além disso, toda uma proteção da diplomacia brasileira, seguro por parte do governo, dentre outras facilidades concedidas, né, isenções fiscais e coisas do tipo. Então, assim, durante a ditadura, realmente é um período que a gente tem um fortalecimento desses empresários, um ingresso deles, uma presença, um poder dentro do aparelho do Estado que é realmente muito flagrante e muito poderoso. E a gente tem essa característica da transição política brasileira. A gente está muito discutindo hoje o papel das Forças Armadas e tudo mais, essa transição que não foi feita de maneira adequada, da ditadura para a democracia, né? Mas em vários outros aspectos também a gente tem, né, um conjunto de limitações na passagem
de um governo autoritário e ditatorial para um sistema, né, democrático, com todas as limitações que a gente tem, né, da nossa nova república. Então, se, né, a gente não teve, digamos assim, um processo adequado de submissão das Forças Armadas à Constituição após 88, né, com vários artigos, como o 42, que, né, enfim, ainda mantém aquele papel, né, teoricamente, de moderador das Forças Armadas e tudo mais. No que tange ao papel do empresariado, as empresas que se fortaleceram, que cresceram, que enriqueceram durante a ditadura, elas não são afastadas do poder após o regime. Pelo contrário, as empreiteiras, os bancos, a Globo, essas empresas só cresceram, só, né, engordaram, só se fortaleceram e tiveram ampliação do seu poder econômico político durante a ditadura. Elas continuaram extremamente poderosas no novo regime político inaugurado com a Constituição de 88, tutelando o sistema democrático brasileiro com distorções bastante flagrantes, né? A gente não precisa dizer muita coisa a respeito do papel da Globo nas eleições após 88. Né, da mesma forma, se a gente olhar a dinâmica do parlamento, a gente vê um papel significativo das empreiteiras, a ponto, né, do ministro Adib Jatene, o ministro da Saúde, afirmar, né, a frase conhecida lá em 92, que ele disse, né, quem faz o orçamento da República são as empreiteiras. Então, é importante frisar isso, né? O Estado brasileiro se torna um grande, digamos assim, balcão de negócios de empresários durante essa ditadura que tem um perfil empresarial muito flagrante, né? Então, se os empresários da construção, se os empreiteiros eram poderosos antes da ditadura, eles realmente entram com uma força política, né, muito significativa no Estado brasileiro durante esse regime. No caso particular da Odebrecht, que chegou a presidir a Petrobras em 1971, durante a ditadura do Médici, a coisa era bem escancarada. As usinas Angra 2 e 3, por exemplo, foram construídas sem nem precisar de licitação. Ainda nessa época e nos anos posteriores, acabaram sendo construídas muitas obras gigantescas, como o Aeroporto do Galeão, que tinha superfaturamento na casa do bilhão e que levou a Odebrecht, entre 73 e 77, crescer 212%. E isso fez com que a empresa saísse da 19ª posição em 71 para a 3ª no final de 77. Numa determinada parte do teu livro, você apresenta um ranking de uma revista chamada O Empreiteiro, em que essas empreiteiras eram classificadas a partir do nível de faturamento. E chama a atenção que algumas dessas empreiteiras conseguiram crescer muito rápido no intervalo muito curto de tempo. E aí eu queria te perguntar, o que tu achas, assim, em termos de o quanto desse crescimento super rápido num intervalo pequeno de tempo pode ou não ser atribuído a casos de corrupção? Vamos lá. A gente tem no setor da construção, né, processos de, digamos assim, tipo expansão meteórica de um grupo econômico e também decadência muito rápida, né, de algumas empresas conforme as injunções políticas. É muito comum, né, digamos assim, algumas empresas estarem associadas a algumas figuras políticas, alguns partidos, alguns grupos, né, que tomam poder, que têm força política bastante significativa em algum momento. A prática da corrupção é uma prática deliberada nesse setor, né? É difícil você achar empresas que são, digamos assim, são não corruptas ou pouco corruptas. Pelo contrário, né? É algo muito deliberado, é algo muito, digamos assim, onipresente, essa ideia de você pagar propina, de você pagar comissões e tudo mais. Isso é algo muito comum, muito corriqueiro no setor da construção pesada. Né, particularmente, né, nessa relação com políticos, com a gente, com os funcionários e tudo mais. No caso da democracia com parlamentares e outras figuras mais. Né, tem uma fala de um empreiteiro muito interessante, carioca, de pequeno porte, na década de 90, que ele diz o seguinte: as empresas que mais cresceram são as que mais souberam se corromper. E eu acho que isso diz muito respeito a essas empresas que cresceram ali durante a ditadura, nesse regime fechado, e que tem a ver com esse processo. Então, não é só a corrupção que explica a ascensão das empresas, né? Porque corruptas são todas ou quase todas, né? Mas a gente tem um conjunto de, digamos assim, características, injunções, de particularidades políticas que fazem com que algumas empresas ascendam, cresçam de maneira muito propriamente em um determinado momento. Então, por exemplo, a Odebrecht. A Odebrecht era uma empresa, para você ter uma ideia,
do Nordeste, da Bahia, né, que não participou das obras de Brasília, uma empresa menor mesmo. Tem o golpe de 64, ela é bem periférica, né, ela é bem pouco conhecida, não tem um patamar nacional, né. Como ela vai crescer? Ela vai crescer muito a partir da associação e entrada que ela tem junto à Petrobras, uma empresa baiana, né. A família Odebrecht é uma família que tem muito trânsito ali na burguesia baiana, na classe dominante ali da Bahia, né, então ligada a grupos como o Paz Mendonça, ao Ângelo Calmunçado, Banco Econômico, várias outras figuras. E a Odebrecht é uma empresa que tem uma entrada muito forte na Petrobras, cujas ações iniciais são muito, né, digamos assim, concentradas na Bahia e no Nordeste. E na medida em que a Petrobras é fortalecida durante a ditadura, a própria Odebrecht cresce, né, ramifica as suas atividades, né? Então ali a gente vai ter a primeira obra da Odebrecht fora do Nordeste, vai ser a construção do edifício 7 da Petrobras na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Chile, né, ali no final da década de 60, inaugurado no início dos anos 70. E a Odebrecht vai ter uma entrada muito forte, né, digamos assim, na figura do Ernesto Geisel, toda uma associação muito grande do Norberto Odebrecht com o Ernesto Geisel, ambos luteranos de descendência alemã, e que eles têm todo um conjunto de afinidades que vai ser muito significativo, talvez fundamental para consolidação e ascensão da Odebrecht, né? A Odebrecht é uma empresa periférica nordestina que muda de patamar, né, flagrantemente, fazendo duas obras de segurança nacional durante a ditadura. Quais sejam o aeroporto do Galeão, né, a expansão que é realmente monumental do aeroporto, que nem foi feita completamente, né, quando ele já aterra uma parte significativa ali da Baía de Guanabara para fazer um aeroporto para aviões supersônicos, e também, principalmente, a obra da usina nuclear de Angra dos Reis. Então, a Odebrecht vai fazer Angra 1 e Angra 2, e são obras de segurança nacional que a ditadura não ia entregar para qualquer grupo econômico. Eles entregam para a Odebrecht, que é uma empresa que tem uma confiabilidade militar muito significativa. Não é à toa que no projeto do submarino nuclear também é a Odebrecht que vai ser responsável pelo estaleiro e por todo um conjunto de ações de engenharia, né, no que diz respeito ali a esse projeto da Marinha. Então, a gente tem essas associações, elas estão obviamente relacionadas, né, a pagamento de propina, práticas ilegais, comissões, corrupção, mas não só, né, um conjunto de ações políticas e características típicas ali da ditadura. Em 1976, em um processo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o presidente da General Electric no Brasil, Gerald Thomas Smiley, declarou ter pago comissões para os funcionários públicos durante a venda de trens para a Rede Ferroviária Federal. Então, eu queria retomar uma coisa que você falou, um dos temas que você tratou um pouco antes, que é sobre essas empresas que ultrapassaram as fronteiras do Brasil, digamos assim, né, e se tornaram internacionais, multinacionais, enfim. Você podia discorrer um pouco mais sobre essas empreiteiras que conseguiram se tornar multinacionais? E eu queria saber também se a relação que essas empreiteiras tinham com os governos de outros lugares era semelhante ao que eles tinham com o governo da ditadura no Brasil. Vamos lá. A gente tem um movimento, né, bem interessante, que é o seguinte: desde o final da década de 60, as empreiteiras brasileiras estão tentando fazer obras no exterior. Por quê? Não é porque o mercado interno está, digamos assim, com problemas, com limitações. Pelo contrário, é justamente no período de maior pique de obras nacional, durante o chamado milagre brasileiro, que elas vão para fora, né? Isso diz respeito ao seguinte: essas empresas, elas vão ganhando uma capacidade técnica, de capital e política tão poderosa a ponto de elas se capacitarem, né, terem possibilidade de atuar fora do Brasil, com franco e flagrante apoio do Estado brasileiro, né? Então a gente vai ter grupos que vão atuar na América do Sul, na África e no Oriente Médio, né? Principalmente, ou melhor, naquele momento, no mundo periférico, perfeito? Então a gente tem um conjunto de ações que diz respeito, né, a uma série de características. Essas empresas que vão para fora são principalmente empresas de grande porte, são as maiores empreiteiras brasileiras. Quem vai para fora é a Mendes Júnior, é a Odebrecht, é a Camargo Correia, é a Andrade Gutierrez, são as grandes
né, construtoras brasileiras. As pequenas vão fazendo pequenas obras, né? Quem faz as grandes obras lá fora são essas mega empreiteiras brasileiras. É importante frisar o seguinte, né? As grandes empreiteiras brasileiras nesse momento não são qualquer coisa, né? A Camargo Corrêa, ali na passagem da década de 70 para os anos 80, né, foi feito na época uma pesquisa por parte da Caterpillar. Caterpillar é a principal empresa fabricante de equipamentos que usados na indústria da construção em todo o mundo. A Caterpillar fez uma pesquisa e verificou que a Camargo Corrêa era a empresa do mundo que mais tinha equipamentos Caterpillar, né? Então, assim, de certa forma, virtualmente, a Camargo Corrêa era, naquele momento, a maior empreiteira do mundo. Isso tem uma explicação bastante razoável. Ela, naquele momento, fazia as 3 maiores hidrelétricas do planeta, quais sejam Itaipu, Guri e Tucuruí. Itaipu, né, na divisa entre Brasil e Paraguai, ali no Rio Paraná. A usina de Guri, na Venezuela, né, com 10 mil megawatts de potência. Na época era a segunda maior do mundo, depois, obviamente, enfim, hoje em dia tem 3 gargantas na China e tudo mais. E a terceira é Tucuruí, ali no Rio Tocantins, que tem também uma capacidade de 8 mil megawatts, e Itaipu tem 14 mil megawatts de potência. Enfim, então a gente tem, né, a Camargo Corrêa, que era a maior empreiteira da ditadura, que estava associada à Operação Bandeirante, que era ligada ao Delfim Neto, como uma empresa que, né, tinha uma capacidade internacional e tinha realmente um porte muito monumental. E essa ação dessas empresas no exterior é uma ação que se consolida ao longo da década de 70, que se relaciona a um conjunto, digamos assim, de ações do Estado brasileiro para promover essas empresas, tendo em vista, né, todo o choque do petróleo e a necessidade de obter divisas internacionais para o pagamento da dívida externa e mitigação do déficit na balança comercial e no balanço de pagamentos, né, que é uma diretriz da política econômica a partir de 73. Então, a gente tem, né, digamos assim, essas empreiteiras cumprindo também esse papel, que é um papel, né, que corresponde às políticas estatais naquele contexto. Então, não é à toa que as empreiteiras brasileiras vão, né, fazer obras na África, vão fazer obras na América do Sul, no Oriente Médio, e depois da ditadura elas ampliam ainda mais esses horizontes, né? Então, é impressionante como na década de 90 a Odebrecht chega com força nos Estados Unidos, faz obras na Europa e em vários lugares. Né? Durante a ditadura, a maior multinacional brasileira da engenharia era a Mendes Júnior, né, que faz grandes projetos, principalmente ali no Iraque, mas também, enfim, na Argélia, em vários países. E depois da ditadura, a principal empreiteira global brasileira é a Odebrecht, junto com a Andrade Gutierrez. Então a gente tem uma presença internacional da engenharia brasileira bastante significativa, fruto de todo um acúmulo de conhecimento acumulado, de potência, poder político, poder econômico, de capital por parte dessas grandes construtoras. Então a gente tem, durante a ditadura mesmo, o advento desse movimento novo, que é o da internacionalização das empreiteiras brasileiras, processo esse que se consolida, né, ali na década de 70 e em diante. Depois da ditadura, ele se mantém, se prolonga e se acentua, né, principalmente com o apoio do BNDES e outras ações por parte do Estado brasileiro. Documentos encontrados pelo cientista político e historiador João Roberto Martins Filho atestam que os governos dos generais Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel compraram 6 navios de guerra superfaturados pelo Reino Unido. E depois o Brasil se recusou a receber a indenização de 500 mil libras, o que hoje equivale a quase 15 milhões de reais. Por mais que a gente viva num período politicamente delicado, né, em diversos sentidos, a gente gosta de acreditar que alguns órgãos do Estado ainda funcionam bem, né? Entre eles, aqueles que têm a competência de investigar crimes de corrupção. Ou pelo menos a gente quer se apegar a essa ideia quando a gente, de alguma forma, quer preservar o modelo de democracia representativa que a gente tem, né? Quem quer manter esse sistema. Você pode explicar pra gente quais eram e se existiam órgãos de investigação durante a ditadura sobre corrupção e tal? E supondo que existissem, qual a autonomia que eles tinham para fazer os devidos inquéritos, levando em consideração que era um regime repressivo? Olha, a gente tinha o CGI, né, que é o Conselho Geral de Investigações, que teoricamente tinha essa incumbência de fazer as investigações, fazer os inquéritos, né, os levantamentos, sindicâncias a respeito de casos de corrupção, mas ele, né, não teve. Tem pesquisas boas sobre isso e tal.
ele acabou não produzindo um conjunto de fiscalização, controle sobre as práticas corruptas naquele contexto, né? O que a gente fica sabendo é até um tanto curioso, porque a gente vai ver o Serviço de Espionagem da Ditadura, o Serviço Nacional de Informações, o SNI, investigando e cobrindo um pouco esses casos de corrupção, né? Então a gente sabe ali, a partir dos documentos oficiais que foram divulgados, do CIAN, da documentação que o Hélio Gaspari dispõe, que o SNI controlava e fiscalizava, por exemplo, as ações corruptas do Delfim Neto, também outros casos, mas eles não traziam a público essas investigações, né? O Delfim Neto, por exemplo, era grampeado e era pego ali, negociando propina e tudo mais. E nada era feito, né? Não havia uma denúncia pública, não havia nenhuma forma de investigação, controle, apuração e punição do Delfim Neto. Ele nunca foi punido por conta dessas práticas. Então a gente tem uma situação na qual, enfim, havia, né, uma devida apuração, mas ela não revertia em processo de divulgação nem de, né, investigação e punição dos casos, né? Então é interessante notar isso, o papel do SNI como um grande agente que acabava, né, apurando casos de corrupção, mas não publicizando, né, os seus resultados. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Bom, quem ouviu esse episódio até agora já deve ter entendido de uma vez por todas que não só houve corrupção durante a ditadura, como houve envolvimento dos militares e de parte da sociedade civil juntos, né, nesse processo. Mas eu acabo tendo que fazer um episódio como esse porque existe numa parcela da população a ideia de que militares e corrupção são coisas antagônicas, que as Forças Armadas seriam o lugar da moralidade por excelência, onde não existe corrupção, etc. Eu queria te perguntar, como é que você acha que os militares conseguiram construir uma memória de que eles são antagônicos à corrupção, mesmo com os vários casos que a gente viu até aqui, e até casos recentes do Brasil, né? Olha, vamos lá. Primeiro que, assim, esses vários casos de corrupção que a gente tem durante a ditadura, a gente poderia citar vários. Aqui tem o relatório Saraiva, tem o caso KPM, né, tem o caso Lufthansa, tem a mudança da capital de São Paulo, Paulo Petro, né, tem muitos casos, o caso Itaipu, tem o caso Alice, tem muitos casos que a gente poderia citar, que são escândalos de corrupção da ditadura que não vieram muito à tona, justamente por conta das limitações que havia, né, no regime a respeito, né, da apuração e divulgação, o caso Delfim, né, e tantos outros. Agora, é importante frisar o seguinte, vários deles havia um envolvimento direto de militares, né, no recebimento de propina, talvez um dos maiores escândalos que a gente teve nesse período, o caso KPM, né, que a gente tem ali realmente um negócio escandaloso, no qual, né, a gente tem a Caixa de Pensões de Aposentadoria dos Militares envolvida no processo de exploração da madeira, né, do reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí, e a gente tinha agente do SNI dentro da CAPEM, e eles fizeram, né, todo um conjunto de falsificações de documentos e desvio de recursos da CAPEM, que era, né, uma caixa de aposentadoria dos militares, para benefício de uma quadrilha que foi montada ali dentro, né, segundo as investigações, segundo as acusações feitas, né. A gente tem vários livros, José Carlos Assis, sobre isso, que são bastante interessantes, que trazem essas denúncias. E o que a gente verifica justamente é que muitos militares estiveram envolvidos nesse processo. O próprio ministro Mário Andreasa era muito acusado de receber propinas de empresários, né, enfim, receber, né, gratificações por parte desses agentes econômicos. Agora, a gente tem, né, digamos assim, muitas tarefas não realizadas na transição da ditadura para a democracia. E uma delas é, digamos assim, a verdade. Né? A gente tem toda essa agenda da verdade, memória, justiça e reparação, né? E a gente precisa conhecer mais desses casos, ter mais pesquisas, mais estudos sobre essas práticas corruptas durante a ditadura, com toda a documentação disponível ali do Arquivo Nacional,
corrupção do SNI e de outros órgãos, né? Eu tenho orientando, estudando, por exemplo, a corrupção na construção de estádios de futebol da ditadura. A ditadura vai instrumentalizar muito o futebol, vai mobilizar muito, né, essa paixão que é o esporte, né, para fins de propaganda e não só. E a gente tem vários estádios construídos nesse período, né, e a gente tem muitas acusações, muitas denúncias de corrupção, de desvio de recursos, né, na implementação desses parques esportivos. Então, eu entendo que a gente, né, precisa de mais estudos, mais pesquisas e divulgação dessas pesquisas, um trabalho público dessas investigações, no sentido de explicitar o papel que a ditadura teve na ampliação da corrupção, né, na sociedade e no Estado brasileiro. Então a gente vai ter uma sistematização da corrupção no Estado brasileiro, né, o Estado é transformado em uma grande máquina corrupta durante a ditadura, né, com um papel decisivo, flagrante, fundamental dos militares, né? Então, assim, a gente não só tem envolvimento de militares nesse caso de corrupção, como eles proporcionaram, propiciaram, né, a generalização dessa corrupção no Estado brasileiro a partir do golpe de 64 e a criação de um regime fechado, que essas práticas, né, elas se proliferaram e tiveram um ambiente altamente fértil para o seu desenvolvimento. Então, eu acho que é importante isso. Investigação não só sobre a corrupção dos militares durante a ditadura, como depois. As Forças Armadas têm seu orçamento, né, têm, digamos assim, suas denúncias de corrupção, envolvimento em negócios ilegais. Agora, durante o governo Bolsonaro, isso foi muito flagrante e contundente. Então, durante a ditadura e depois, a gente tem um conjunto, né, digamos assim, de indícios muito significativos da corrupção no seio das Forças Armadas que precisa ser devidamente apurado. Acredito que esses casos vindo à tona, as denúncias sendo feitas, as investigações sendo realizadas, as punições ocorrendo, a gente vai acabar com essa mitografia, com essa falsa verdade de que a ditadura é um ambiente que foi avesso à corrupção e de que os militares também, né, não são, digamos assim, atinentes a práticas ilegais, irregulares e corruptas. Pelo contrário, o que a gente nota é justamente o oposto. É que a ditadura e os militares, né, proporcionaram um processo de elevação significativa da corrupção no Estado brasileiro, né, e mesmo nas Forças Armadas. 1982. O grupo de crédito imobiliário Delfim foi acusado de ter sido beneficiado pelo Banco Nacional de Habitação ao receber 70 milhões de cruzeiros para abater parte da dívida que a empresa tinha com o banco público, com um lucro ilícito de 60 bilhões. Bom, para a gente encerrar o programa, eu queria conversar um pouco sobre a ideia de corrupção sistêmica, né? Porque muita gente fala que o maior problema do Brasil é a corrupção sistêmica e tal. E dá para problematizar isso de diversas maneiras e tal. Mas eu queria te perguntar sobre como a corrupção brasileira se transformou nas últimas décadas, ou ainda existem setores específicos que conseguem se aproveitar de algumas vantagens do Estado. Qual é a tua leitura sobre isso? Vamos lá, eu acho que esse é um outro mito, né, quando a gente aborda a corrupção, são vários mitos, né, o mito de que a corrupção existe, digamos assim, uma essência brasileira, do brasileiro que é corrupta, a coisa do jeitinho, a coisa da informalidade, que o brasileiro é afeito à corrupção. Eu acho isso um mito, um essencialismo tacanho, né, esse mito de que os militares eles são avessos à corrupção, o mito de que na ditadura não teve corrupção, e tem esse mito de que a corrupção é a origem de todos os problemas nacionais, né, de que é uma caixa de Pandora, né, uma coisa meio Dallagnol, assim, de que a corrupção é a origem de todo mal, né, uma coisa inclusive meio messiânica, né, e eu acho isso extremamente conservador, inadequado e impreciso. Né? Eu acho que se a gente tem problemas graves no Brasil, dizem respeito à desigualdade, desigualdade na sociedade brasileira, né? A miséria, a pobreza, a concentração de renda, e outras corrupções mais graves, talvez, como, por exemplo, a sonegação de impostos, como a violência, que é uma carga tributária que é regressiva, que penaliza os mais pobres e né, digamos assim, isenta os mais ricos, que, enfim, a violência que é, né, o sistema da dívida,
né, com essa captação do fundo público para a rolagem de uma dívida pública injusta que só beneficia os mais ricos. Então, eu acho que esses são os grandes problemas nacionais, enfim, mais do que a chamada corrupção, né? Então, essa ideia de que o desvio de recursos, pagamentos de propina, isso é grave, tem que ser coibido. Não estou dizendo que, né, é uma coisa supérflua, não, mas isso tem que ser. Mas a ideia de que isso é a origem de todo o problema, né, eu acho que é um equívoco. Por exemplo, a Lava Jato, privada por esses valores, acabou gerando, no meu juízo, um efeito extremamente deletério na sociedade brasileira e na política do país. Né? Nesse sentido, por exemplo, né, usando de uma ação claramente enviesada politicamente, né, que isentou certos grupos em favor de outros. Então a gente não tem banqueiro, tem banco, né, pego pela Lava Jato. Então todo aquele sistema mega articulado e complexo de corrupção não passava por nenhum banco, né? Não tinha propina paga a juiz, a procurador, é óbvio que tinha, né? Isso aí não foi investigado, isso ficou blindado na Operação Lava Jato. Perfeito. Além disso, né, o efeito nefasto que ela causou sobre a economia brasileira, né, ele é muito mais contundente, mais deletério do que os supostos benefícios que ela gerou. Né? Pelo contrário, ela criminalizou a política, ela, enfim, e tornou ilegítimo o processo político. Isso é um processo muito ruim, isso pavimentou o caminho para a ascensão da extrema-direita, né, no Brasil a partir de 2018. Então eu acho que a Lava Jato, por exemplo, essa luta messiânica contra a corrupção é algo extremamente nocivo, perigoso, né, e que a gente tem que ficar realmente muito atento para não repetir erros do passado. Enfim, outra questão, né? Devolvemos dinheiro roubado da Petrobras. Eles destruíram a Petrobras, destruíram a engenharia brasileira, destruíram as cadeias produtivas, destruíram os postos de trabalho, desempregaram milhões de brasileiros, né? Inclusive reduziram enormemente a arrecadação estatal. Então o suposto dinheiro devolvido é muito inferior ao que deixou de se arrecadar por conta, né, do esfriamento econômico gerado pela Operação Lava Jato, porque ela, né, conseguiu realmente, né, arrebentar a engenharia brasileira em vários segmentos da economia do país. Então, assim, é nada mais falso, né, do que a ideia de que a Operação Lava Jato gerou benefícios, gerou coisas positivas. Pelo contrário, né, gerou malefícios políticos gravíssimos e, além disso, também, enfim, ela gerou problemas graves na economia brasileira, para a sociedade brasileira, para a classe trabalhadora brasileira. Então, eu acho que é muito perigoso, né, a gente pensar, né, da corrupção como uma grande chaga da população, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Eu acho que existem problemas muito mais graves que devem ser combatidos, que devem ser levados em consideração, né, como os que eu frisei aqui, né? Então, eu acho justamente que a gente deveria se preocupar, né, com a desigualdade, com os direitos sociais, com a miséria, com a fome, com o desemprego, com um sistema tributário que é injusto, que penaliza os mais pobres, né, com serviços públicos de saúde e educação, e essas questões que eu considero muito mais centrais, né, do que supostamente esse problema da corrupção. A corrupção existe, ela é um problema? Ela deve ser combatida com certeza, né, mas ela de modo algum deve se tornar, digamos assim, a questão central, né, da agenda pública brasileira, no meu sentido, e também não deve ser entendido como problema nacional principal. Pelo contrário, quando isso acontece, é geralmente com algum objetivo político específico, né? Então ela é mobilizada com certas finalidades específicas. A gente teve aí claramente, né, a corrupção sendo mobilizada, sendo instrumentalizada para quebrar a engenharia brasileira, para quebrar os postos de trabalho, para abrir a Petrobras, para derrubar um governo reformista de centro-esquerda, né, abrindo caminho, né, para a ascensão do fascismo, a ascensão, né, dos piores monstros que a gente viu surgir aí na cena política brasileira nos últimos anos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e um cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo. Recomendações de leitura para quem ouviu o nosso episódio até o final, gostou do que ouviu, quer se inteirar mais, quer pesquisar mais. Teve muita coisa que a gente acabou não cobrindo. Então, assim, quem quer estudar mais sobre esse assunto, se você tivesse que recomendar até 3 livros sobre o tema, o que você recomendaria? Contando, lógico, o teu livro na equação, né? Maravilha. Olha, eu gosto muito, falei já mencionei aqui,
né, do livro do René Hermann Dreyfus, né, o cientista político uruguaio, que escreveu o que eu considero o principal livro sobre o golpe de 64, né, que é o livro que mostra a ação do IPES, né, que é o 1964, a conquista do Estado, que corresponde à sua tese de doutorado, editado pela Vozes na primeira edição em 1981. Né, e várias vezes reeditado e tudo mais. Eu acho que é um livro fundamental, a principal obra que a gente tem sobre o golpe, dando, né, justamente esse perfil civil-militar do golpe, né, uma ação significativa do empresariado. E diga-se de passagem, ele não é editado já há muito tempo, né? Ele está esgotado há bastante tempo, criminosamente esgotado há muito tempo. Se tiver algum editor aí, alguém que trabalha no editor que está ouvindo esse episódio, cogitem a hipótese de relançar esse livro, pelo amor de Deus. Com certeza. Eu acho que vale a pena mesmo. Sobre a temática específica da corrupção, eu gosto muito de um antropólogo, né, professor da UF, que é o Marcos Otávio Bezerra. Ele tem um livro chamado Corrupção, né, que corresponde à sua dissertação de mestrado, defendida no Museu Nacional, na área de antropologia. E o Marcos, eu acho que ele tem uma leitura muito interessante sobre o que é a corrupção, sobre o sentido dela. É um autor muito sofisticado. Eu considero o maior especialista brasileiro nesse tema, né? Já tive a oportunidade, o privilégio de poder dialogar com ele, participar de bancas, eventos e tudo mais. Eu considero um autor extremamente refinado, sério, dedicado, né, e profundo conhecedor, né, do que é a corrupção e do que ela representa, o que ela significa na política e no Estado brasileiro. E por fim, recomendaria também meu livro, né, como você indicou e solicitou. A minha tese de doutorado foi publicada na forma de livro, inclusive foi, né, premiada e tal, que é o livro Estranhas Catedrais, As Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar. Foi publicado pela EDUF em 2014, saiu na segunda edição ano passado, enfim, e está disponível aí para quem quiser, né, em formato digital e tudo mais. Caso alguém tenha dificuldade de comprar e tudo mais, a minha tese ela foi financiada com recurso público, né, com bolsa de pesquisa. Ela está disponível na internet, é facilmente encontrada de maneira gratuita, né? Então ninguém precisa pagar se não puder, se não tiver condições de interesse, né, porque a tese está amplamente disponível, né, na internet, na rede mundial de computadores, e ela corresponde, grosso modo, ao livro, né, que sofreu uma pequena revisão antes de se tornar disponível nesse formato. Então é isso. Pedro, tem alguma consideração final? Não, eu agradeço muito o convite, espero, né, ter ajudado aí a conhecer mais esse tema, contribuído com o debate, e acho isso. Eu acho que a gente hoje tem uma tarefa que é justamente, né, incidir nessa pauta de, né, verdade, memória, justiça e reparação, né, justamente para evitar que essas assombrações do passado voltem à cena política e pública brasileira. E cada vez mais eu acho que a gente precisa fazer ações, inclusive de memória, né, com museus, centros de memória, para a gente poder, digamos assim, atuar pedagogicamente, né, e educar e instruir as novas gerações sobre o que foi a ditadura, sobre como foi um regime, né, pró-empresariado, anti-trabalhadores, onde, né, houve uma corrupção sistemática, e realmente levar o conhecimento, né, à sociedade como um todo a respeito dos crimes, dos desmandos cometidos naquele contexto. Então é isso. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que a gente sempre coloca os nomes dos livros citados no fim do episódio no post de cada episódio no nosso site, historiafm.com. E não esqueçam também da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse projeto. Com R$2 por mês vocês já financiam a História FM, com R$5 por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.